Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos envolver, nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma alegria renovada me dirigir a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros e amigos da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda todos os dias a construir um mundo melhor. No programa de hoje, eu quero tratar da lei de ação e reação, que é um dos postulados da doutrina espírita. O que significa essa lei? Se pararmos para pensar, ela advém de uma lei da própria ciência, estabelecida por Isaac Newton, que, na sua terceira lei, ele nos diz que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e em sentido contrário. Quando a gente se apropria desse conceito newtoniano e traz para a proposta religiosa que é abraçada pela doutrina espírita, nós sabemos que as nossas ações por sobre o mundo evocam reações, porque eu sou livre para semear, mas a colheita vem de acordo com aquilo que eu plantei. Então observem, eu posso falar, eu posso agir, eu posso pensar, eu tenho a minha forma de me relacionar com as pessoas, mas as reações serão sempre na intensidade e da forma como eu agir no mundo. Para tanto, eu quero trazer uma questão do Livro dos Espíritos para que a gente possa começar a entender essa lei. A questão é a de número 964. Está aqui o Livro dos Espíritos. Eu gosto sempre de mostrar para que a gente tenha o costume de folhear, de estudar e de ficar bem próximo à literatura espírita. Olha o que Kardec indaga aos imortais. Será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Olha o que Kardec está perguntando, meus amigos. Será que Deus toma conta de todos os nossos atos, visando nos punir ou visando nos recompensar? Olha o que respondem os bons espíritos. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Leis de Deus. Uma dessas leis é a lei de ação e reação, que nós também conhecemos como lei de causa e efeito. E continuam os bons espíritos. Se as violais, a culpa é vossa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são consequência dos excessos. Então, o que é a lei de ação e reação? A ação é a nossa forma de agir por sobre o mundo. A reação é a consequência. Se eu ajo com excesso, eu colho o excesso. Se eu ajo com moderação, eu colho essa moderação. Se eu planto o mal, o que eu colho? O mal. Não precisa Deus me punir, porque Deus, em verdade, Ele me ama. Deus criou leis para que eu pudesse, em aprendendo com elas, me tornar uma pessoa melhor. E prosseguem os bons espíritos. Eis aí a punição. O que a gente entende por punição é o resultado da infração de uma lei. Assim em tudo. Do que isso resulta? Em tudo no universo rege a lei de causa e efeito ou a lei de ação e reação. Porque se eu planto rosas, eu colho rosas. Se eu semeio espinhos, eu serei responsável pela colheita de acordo com a semeadura que eu fiz. Isso traz para as minhas mãos, para a minha responsabilidade, o agente do meu sucesso ou do meu infortúnio. E eu paro, consequentemente, de responsabilizar a Deus, porque Deus me ama, porque Deus me criou para a felicidade, para a evolução. Existem as leis. Quando eu infrinjo as leis, não é Deus que está lá de cima controlando.
Em verdade, eu colho de acordo com a infração dos atos que eu cometi. Muitos de nós interpretamos essa lei de ação e reação como uma variante do karma da doutrina hinduísta. Mas eu quero dizer para vocês que lei de ação e reação ou causa e efeito não se confunde com a doutrina do karma. Vejam, o karma, que é uma palavra no sânscrito, que é uma língua antiga dos hindus, quer dizer ação. E para os hindus, a toda reação está adstrita a uma ação. Só que é um processo inexorável, é um processo vinculativo. O que isso quer dizer? Se eu dou 2, eu preciso colher 2. Se eu faço mal, eu passo a colher o mal em sentido contrário e na mesma intensidade. É quase que uma lei de talião. Dente por dente, olho por olho. Só que nós sabemos que não é essa lei trazida pela doutrina espírita. E por quê? Porque Deus ama. E antes que a gente colha a medida do que a gente semeou, existe a misericórdia de Deus, que em todos os momentos está ajustando as reações de acordo com as nossas mudanças, de acordo com o bem que eu tenho feito, de acordo com os bons caminhos que eu tenho escolhido. Observem, se eu ajo no mal, mas eu me arrependo, eu não preciso colher na mesma intensidade daquilo que eu plantei. Se eu cometo o equívoco, mas dentre o equívoco e a resposta ao equívoco, eu começo a fazer o bem, eu começo a ajudar as pessoas, vem a misericórdia de Deus e me socorre. Por isso, Francisco Cândido Xavier costumava dizer: antes que a reação venha cobrar-me as ações equivocadas, se a misericórdia de Deus me encontra no trabalho do bem, é determinado que a punição cesse sobre os próprios passos, sem ter hora de recomeçar. E por quê? Porque a misericórdia de Deus, em todos os momentos, ela está nos guardando, está nos cuidando, está nos ajudando a seguir em frente. E para que vocês compreendam isso, eu quero trazer uma história desse livro aqui, ó. A Vida Escreve. Psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito Hilário Silva. Quando na sua segunda parte, numa página intitulada Merecimento, é contada a história de Hilário Silva. É contada a história de Saturnino Brito. E quem foi Saturnino Brito? Um grande homem, um bom pai de família, um espírita nobre. Ele trabalhava numa fábrica e determinado dia ele acidentou o próprio braço. E foi uma correria que só, porque em sendo levado para o hospital, ele precisou amputar um dedo. E as pessoas ficavam assim, mas como isso? Um homem tão bom, um espírita devotado, um bom pai de família, perdeu um dedo. Será que nós, nos dias de hoje, não diríamos coisas do tipo: por que acontece isso com os homens bons? Enquanto os maus proliferam no mundo, ele estava trabalhando. Mas veja, são juízos, às vezes apressados nossos. E o próprio Saturnino Brito, ele ficou triste naquele dia, mas de noite tinha sessão na casa espírita. E ele foi. Como um trabalhador da mediunidade, apresentou-se na sessão, fez e participou dos seus trabalhos mediúnicos, quando ao final da reunião apresentou-se o benfeitor daquela reunião e percebendo que Saturnino estava assim triste, borocochô, o que se passa, meu filho? E antes que Saturnino respondesse, já sei. Tu estás aí melancólico porque teve um acidente na fábrica e você veio a perder um dedo. É verdade. Eu quero te dizer que cerca de 100 anos atrás, 80 anos para ser mais preciso, numa vida passada, você era um sitiante do litoral do Brasil. Você tinha pessoas que trabalhavam para você. E uma dessas pessoas, um dia, cometeu um equívoco na sua propriedade. E você, com tanta raiva, quis punir esse funcionário. Pegou o braço dele e o moeu no moinho da cana.
aquela cena ficou gravada na sua memória e você retornou ao plano espiritual muito culpado, muito arrependido e rogando a Deus que tivesse uma outra oportunidade, pela lei de ação e reação, pediu para que na vida subsequente, já na condição de espírita, a doutrina consoladora, já melhor equipado, viesse a perder o mesmo braço para devolver na mesma intensidade, em sentido oposto do braço que você moeu. Mas você, meu filho, desde novo tem sido um bom filho. Depois tornou-se um bom pai, um bom membro de família, iniciou seus trabalhos espíritas, tornou-se alguém que ajuda as outras pessoas. Aí entrou a misericórdia de Deus. Chegou o dia do acidente na fábrica e você de fato machucou todo o braço, mas os seus méritos permitiram que, ao invés de perder todo o braço, você tivesse dificuldade e perdesse apenas um dedo. Segue em paz, meu filho, e continue trabalhando no bem. Dê o seu melhor onde quer que você esteja e entenda que Deus nos ama em todos os momentos, em todas as oportunidades. Tudo que vem para nós é para o nosso crescimento. O que a gente extrai dessa história? Existe sim a lei de ação e reação. Existem os efeitos de acordo com as causas que nós plantamos, mas antes de tudo, a misericórdia de Deus. Eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, meus amigos da Web Rádio Fraternidade, que se não fosse a misericórdia de Deus, talvez nós não suportássemos diante de tantos equívocos que nós já perpetramos em vidas passadas. Eu me recordo de uma vez escutar José Raul Teixeira em uma de suas belas pregações aqui na cidade de Niterói, ele, entusiasmado, muito bem intuído pelos benfeitores da espiritualidade, ele pronunciou uma frase que eu nunca esqueci: só Deus, de tanto amor, de tanta misericórdia, para cobrar em suaves prestações os débitos que perpetramos nas quantidades, às mancheias. Então a contabilidade divina é a contabilidade do amor. A gente erra no atacado e paga em prestações. Daí a nossa doutrina espírita não se assemelhar à doutrina hinduísta que fala do karma, porque no karma, se eu errei, eu vou pagar em sentido contrário e com a mesma intensidade. A doutrina espírita é a doutrina do amor, a doutrina da misericórdia, a doutrina que evoca o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, verso 13, quando Jesus nos fala: misericórdia quero, não sacrifício. Isso não nos isenta da responsabilidade pelos nossos atos. Pelo contrário, nos dá a condição de seguir em frente, procurando a cada dia sermos melhores, plantarmos o bem, na certeza de que o bem que nós plantarmos hoje, nós colheremos no futuro. As pessoas que nós ajudarmos hoje serão nossas advogadas de defesa nos dias de tribulação, nos dias de dificuldade, nos dias em que as lágrimas teimarem em rolar. Por isso, o bem é uma corrente. Quanto mais a gente pratica o bem, mais o bem retorna em nosso favor. Por isso, Francisco de Assis costumava dizer: é dando que se recebe. Quer reação melhor que essa? É receber após muito ter dado. Vamos então pensar no amor de Deus, nos ensinamentos da doutrina espírita e orar. Muito obrigado, Jesus, pela dádiva da nossa vida, pelo ensejo da nossa reencarnação, por essa doutrina que nos esclarece, que nos fala da lei de ação e reação, que nossas ações semeiem o bem, para que possamos colher em nós, na nossa família, na nossa humanidade, esses eflúvios de paz que tanto carecemos. Abençoe a cada um de nós que aqui nos encontramos. Abençoe a Web Rádio Fraternidade e permanece conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor da vida. Esteja conosco e nos abençoe durante o transcurso dessa semana. Beijo grande, meus amigos.
Até semana que vem. Tchau, tchau.